Olá, eu sou o professor João Carlos e vou acompanhar vocês na disciplina de Proxy. Afinal, o que é um Proxy? A navegação segura e a transferência de dados na internet são fatores muito importantes para os usuários e empresas. A segurança dos dados, bem como a garantia de sua integridade no ambiente digital, é fundamental para a sobrevivência das empresas. Dentre as soluções que existem para a segurança de dados, a utilização de um servidor proxy bem configurado é uma das opções capazes de proteger os usuários que estejam em ambientes online. Quando os usuários entram em um site na internet, o seu endereço IP fica exposto automaticamente. Este é um dos principais fatores que deixam os sistemas vulneráveis para que hackers tentem acessar suas informações. A função de um servidor proxy é fazer com que o endereço de IP do computador não seja reconhecido e assim se consegue viabilizar uma navegação mais segura, evitando que possíveis dados estratégicos de uma empresa sejam compartilhados de forma errada. Na prática, a navegação funciona da seguinte forma. Sem a utilização de um proxy, o browser, Edge, Chrome, Firefox, entre outros, transfere a solicitação do usuário para o navegador e o pedido é repassado ao servidor DNS, que tem a função de localizar o site e transferir as informações para o navegador, browser, que fez a solicitação. É neste momento que um hacker consegue saber o endereço de IP que fez a solicitação e utilizá-lo de forma criminosa. Com a utilização de um proxy, a solicitação realizada pelo browser passa inicialmente por um servidor proxy que verifica se a página já se encontra armazenada, versão em cache, e envia para o solicitante. Caso a página solicitada não se encontre armazenada no proxy, ele é que fica responsável por solicitar o conteúdo na internet de forma segura, sem identificar o endereço IP do solicitante, com o intuito de proteger os dados do usuário. Quando o proxy recebe os dados, faz uma cópia em seu cache e envia as informações ao usuário solicitante. Então, vamos à aula de hoje. Iniciaremos como funcionam os proxies. Tópicos a serem abordados. O que são proxies? Quais os tipos de servidores proxies? As vantagens de usar um proxy. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que é um proxy, compreender a necessidade de proxy, entender o funcionamento de um proxy. Então, pessoal, vamos lá. O que é um proxy? Um proxy, ele é um equipamento que é utilizado também na área de segurança. Muitas vezes o pessoal confunde proxy pensando que ele é apenas para acesso à internet. Ele auxilia bastante no acesso à internet, mas ele também é uma forte ferramenta de segurança. Então, como que ele faz isso? O proxy ele fica por isso ele recebe o nome de intermediário, entre a rede local e a internet. Com isso, ele consegue ter um controle maior de todas as informações que estão sendo trafegadas. Então, toda vez que um usuário faz uma solicitação, essa solicitação primeiro passa pelo servidor proxy. O servidor proxy vai analisar esta solicitação. A partir daí, ele que vai fazer a conexão com a internet, deixando desta forma o usuário isolado da internet. Isso previne bastante a tentativa de hackers tentarem fazer invasões diretamente nas máquinas dos usuários. Com o servidor proxy também, você pode ter uma melhor velocidade. Você fala, pô, mas para que mais velocidade? A internet já não tem a sua velocidade? Não. O servidor proxy, ele também pode trabalhar como um cache. Então, todas as vezes que é feita uma solicitação, ele tem um armazenamento onde ficarão as páginas
que as pessoas vão utilizando, e se uma outra pessoa for acessar essa página, ele primeiro verifica, a página já está aqui, está atualizada, ele já manda direto. Então, o tempo de resposta será o tempo de resposta de uma rede local. Isso é bem importante. Uma curiosidade, a velocidade da rede local, ela é superior à velocidade da internet. Outro ponto importante, tudo está sendo compartilhado. Então, quanto mais pessoas utilizarem páginas, elas vão acrescentando dentro deste servidor proxy, nesse cache. E aí, eles podem ser utilizados. Existem também mensagens de erro que podem ser informadas aos usuários. Essas mensagens de erro, elas podem ser configuradas. Como exemplo, eu vou proibir o acesso a alguma página. Então, quando o usuário tentar acessar essa página, vem uma mensagem para ele. Essa página não pode ser acessada. Então, agora vamos falar um pouco dos tipos de proxy. Você tem vários tipos de proxy. Os mais utilizados são os transparentes e os não transparentes. O que é um proxy transparente? O proxy transparente, o endereço, ele é configurado lá no browser do usuário. Então, toda vez o departamento de TI tem que ir lá fazer a configuração e se tiver alguma alteração, necessariamente ele tem que ir até o equipamento. Quando ele é não transparente, ele é um endereço que já fica configurado direto. Então, o usuário nem sabe muitas vezes que existe um proxy. Então, existem as vantagens e as desvantagens que veremos mais à frente de você utilizar proxies desses tipos, tá? E como que é feita a configuração? A hora que eu vou configurar o proxy, primeiro eu posso ter uma lista de sites proibidos. Essa lista eu posso configurá-la dentro do meu proxy e aí toda vez que o usuário tentar acessar um desses sites, ele nem sai para a internet. Simplesmente ele fica bloqueado ali. Quando eu recebo solicitações da internet, que também são existe alguma dúvida para qual usuário isso deve ser entregue, o proxy também pode bloquear. Então, de maneira bem simples, o proxy vai estar ali no meio auxiliando, né? Vamos dar uma similaridade como um semáforo. Quando está verde, as informações podem passar. Quando ele está vermelho, as informações não podem passar. E assim, o proxy vai criando, né, uma grande base no seu cache. É configurado também a quantidade de informações que podem ficar nesse cache, porque o cache nada mais é do que um disco, um HD que vai estar lá dentro, gravando as informações, como se fosse um banco de dados. E aí, chega uma hora que eu vou estar utilizando uma grande quantidade de informações. E aí o próprio proxy vai eliminar o que é mais antigo e colocar informações novas para sobrepor as informações. Então, ele vai fazer uma atualização. E aí, mas o que acontece se a pessoa vai naquele site antigo e pede de novo? Tudo bem, o proxy faz a solicitação novamente e carrega na sua base. Uma coisa importante, o proxy ele funciona diretamente em integração com o usuário. Então, muitas vezes, se o usuário modificar ou fazer alguma alteração, ele não terá acesso à internet. E também não é recomendado que os usuários mexam em configurações, né? Isso são para as pessoas especializadas, como vocês que estão aprendendo e tendo esta aula. Então, comparando agora as soluções existentes, sem proxy, o que acontece? Você tem o acesso direto à internet. Pode ser até bacana, só que qualquer hacker com experiência consegue identificar o seu IP e fazer o ataque diretamente na sua máquina. Com o proxy, isso não que seja impossível, mas a probabilidade é bem baixa, porque os hackers não vão conseguir identificar os IPs e no máximo que vai acontecer, eles chegarem até o seu servidor proxy. Agora nós temos também outras possibilidades de configuração. Eu posso ter mais do que um proxy na rede. Eu posso ter um proxy, por exemplo, que libera sites específicos para o departamento financeiro, para o RH. E posso ter outros proxies que estão ligados a outros departamentos. Então,
Isso é importante. Você que configura, é você que cria esse tipo de estrutura. Então, conhecer como funciona um proxy é importante porque você vai determinar como você vai fazer. De que maneira eu vou ter a melhor segurança para minha empresa. Então, nós já falamos sobre cache e agora vamos falar sobre o controle de acesso. Eu também consigo colocar no proxy, para aumentar o nível de segurança, um outro controle de acesso. Esse controle de acesso ele pode pedir usuário e senha. Como você normalmente entra em sistemas bancários, entra em outros sistemas que pedem usuário e senha, o proxy também permite em sua configuração que eu solicite usuário e senha. Desta forma, eu aumento mais o nível de segurança. Eu consigo criar uma barreira maior entre a tentativa de ataque e os acessos. Pessoal, agora eu vou deixar para vocês uma dica de leitura. Tá? O que é um servidor proxy e para que ele serve, é um material bem rico que vai auxiliá-lo bastante em informações técnicas, e uma dica de vídeo, o que é proxy, para que ele serve. Inclusive esse vídeo mostra um caso prático de utilização de proxy. Chegamos ao final dessa aula sobre configuração de proxy. Espero que tenham gostado. Até a próxima.